Muito bem, minha amiga. E aí, chegamos com dados novos hoje, hein? Foi divulgada então a taxa de desemprego que caiu para 5,6% no trimestre até julho e é a menor taxa desde 2012. Eu fico imaginando a galera que está no sufoco desempregada com essa sensação de ter uma carteira assinada, de ter um emprego e minimamente conseguir encher a geladeira de comida, né, Débora? Pois é, essa taxa de desemprego, aliás, é em um patamar extremamente baixo, inclusive, né? O mais baixo desde o início da série histórica, que é em 2012, Elisa, é motivo, inclusive, de comemoração para o atual governo, obviamente, porque é óbvio que o governo quer a população cada vez mais empregada, e isso faz parte também de um movimento que é positivo para o atual governo. Tem um outro ponto muito positivo desse dado, viu, Elisa? Toda vez quando a gente tem dados do mercado de trabalho, é preciso a gente também avaliar o rendimento real dessa população que está empregada, ou seja, quanto que realmente tem ganhado essa população, qual que tem sido essa média de ganho, né, dessas pessoas. E o rendimento médio real também teve um aumento importantíssimo, um aumento recorde também para R$ 3.484. Esse é o rendimento médio, obviamente, é uma média dos brasileiros que estão empregados. Aí, vamos começar a olhar também as outras informações que despertam da gente uma certa cautela. Primeiro de tudo, a informalidade, porque essa taxa de informalidade entre, né, os ocupados ficou em 37,8%. Elisa, está estável em relação do que a gente via no trimestre passado. O que significa? Que a gente tem o desemprego aumentando, mas com a taxa de informalidade sendo mantida, significa que a gente, na verdade, tem mais empregos que são informais então, no mercado. Do total de empregados, 37% aproximadamente são informais. Exatamente. Ou seja, tu tem um emprego perfeito, coisa boa, melhor que nada, ok. Mas tu tá na informalidade. Não é o regime CLT, que traz aquelas garantias no mercado de trabalho, enfim. E isso, obviamente, acaba sendo um ponto preocupante, porque a rotatividade pode ser um pouco maior. Isso explica, inclusive, aquela questão do que a gente tem lá, quando a gente tem dados mostrando que a gente tem ainda um alto índice, né, de auxílio-desemprego sendo emitido ali pelo mercado, pelo governo, e isso também causa uma certa preocupação. Mas, assim, não resta dúvida que a gente ter a taxa de desemprego, gente, no menor patamar desde 2012, isso é mais do que motivo de comemoração. A agropecuária, inclusive agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, foram os setores que mais geraram emprego durante esse período. Olha a força do agro, hein? Elisa. Mas eu preciso trazer um recado importante, porque todo lado, né, toda história tem os dois lados da moeda. A gente ter uma taxa de desemprego tão baixa dessa forma, isso significa que torna mais difícil ainda a possibilidade de redução da taxa básica de juros aqui no Brasil. Eu trago isso porque, no final, a gente tem, hoje, começando a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a taxa básica de juros, a maior expectativa é que seja mantida no patamar de 15%, justamente por causa dessa resiliência do mercado de trabalho. Ah, Débora, você está falando, então, que é ruim as pessoas estarem trabalhando? De forma alguma. Pelo contrário, óbvio que aqui a gente comemora, as pessoas estão trabalhando, graças a Deus. Por outro lado, na engrenagem da economia, significa dizer que tem mais dinheiro sendo injetado na economia e essa questão acaba acelerando a pressão na inflação. E a única ferramenta que o Banco Central tem para poder controlar a inflação é manter taxa básica de juros em um nível mais restritivo. Então, é uma informação boa que, por outro lado, traz uma certa preocupação e dificulta a vida do Banco Central em relação a reduzir juros, Elisa.